Yeah, welcome. Okay, yeah. Boa noite a todos. Eu queria pedir para vocês quiserem chegar mais perto aqui, também tem cadeira para cá, ou então onde for mais confortável para vocês. Eu vou ser bastante breve, eu vou só dar as boas-vindas mesmo para vocês para Tibet House, que é esse centro cultural que tem essa missão muito bonita de preservar a cultura tibetana. E a gente sempre faz isso com eventos muito especiais. E hoje é uma noite como essa, a gente acha uma noite muito preciosa, que a gente tem a oportunidade de ter uma palestra tão bacana como essa que a gente vai ter hoje. Mas eu vou pedir ajuda para o Lama Lodro para ele fazer a introdução da palestrante, que é tão especial para a gente. Obrigado, em nome do Digmo Tseri e do Fugo. Obrigado por vocês terem vindo para a gente. Ok. Boa noite. Para mim é uma honra poder apresentar Lama Lodro Lhamo, uma amiga de muito tempo, né? Eu, quando a conheci, ela já estava no seu primeiro retiro, quando eu fiz o meu retiro, e desde lá nós ficamos amigos. Lama Lodro, ela é estudante do Khenpo Karthar Rinpoche desde 1990, muito diligente, fez profundos retiros, 3 retiros. Após isso, ela se tornou a mestre de retiro do centro de retiro. Após de todo o centro de retiro, ela faz as instruções. E agora, depois da falecimento do Khenpo Karthar em 2019, então ela assumiu completamente o retiro de 3 anos lá. Ela também é tradutora do Khenpo Karthar Rinpoche, e por suas qualidades como meditadora e também profunda conhecedora do Dharma, ela é também presidente pela segunda vez do monastério do Karmapa, que é a sede do Karmapa nos Estados Unidos, tá? Então, assim, para mim é a 5ª vez que ela vai no Brasil. Todas as 4 vezes anteriores ela esteve no Rio de Janeiro, né, em Lumiar. Dessa vez eu falei, não, vou tentar fazer um tour maior para conhecer mais o Brasil, conhecer mais caras brasileiras, pessoas diferentes, poder transmitir isso para as pessoas de outras cidades. Então, para mim é uma honra estar aqui. Espero que vocês realmente aproveitem bastante. Tá? Obrigado. Please have a seat. Please have a seat. Hello. Yeah, it's working. Good. It's working? Yeah. Can you hear me? Yeah. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Lama Lodro, for the introduction. And I'd like to thank the Tibet House for accommodating today's little talk. And thank you for coming this evening. Ela agradece muito a Lama Lodro pela apresentação, agradece muito a Tibet House por nos receber aqui e agradece a todos vocês por terem vindo. Today's subject is about the stages of practice in Buddhism. And this is Buddhism in general. It does not particularly pertain to Tibetan Buddhism in today's little introductory talk about Buddhist practices. Então, o tema de hoje é os estágios da prática budista. Não é uma informação particular sobre o budismo tibetano, é uma fala mais geral sobre as práticas budistas, estágios da prática budista. I think some of you may have studied Buddhism for quite some time, and some of you might not be very familiar with Buddhism. But I've chosen this topic thinking that there is a wide variety of aspects of Buddhism that have been and are being presented to a lot of different people of different interests. And so if you read a book, I think it's meaningful to put this book in a broader spectrum or perspective of where it belongs in Buddhism in general. Eu acredito que muitos aqui já estudam budismo há algum tempo, talvez alguns de vocês, de nós aqui sejamos novos no budismo,
Mas ela escolheu esse tema dos aspectos da prática budista porque é muito importante para qualquer um de nós, quando a gente tem um livro nas mãos, a gente entender a que pertence, a que categoria aqueles ensinamentos pertencem. For example, if you read a book about shamatha meditation, you know, the meditation that emphasizes the evenness and tranquility of the mind, you might think, well, that's Buddhism. Por exemplo, se você lê um livro sobre shamatha, que é uma prática que enfatiza a calma, a tranquilidade, uma mente calma e tranquila, você pode pensar, isso aqui sim é budismo. Or if you read a book about a deity practice, such as Green Tara or White Tara, you think, oh, that's Buddhism too. And that's what your understanding is about Buddhism. You think that's all, that's Buddhism. Ou se você lê um livro sobre prática de deidades, como a prática da tara verde ou da tara branca, você pode pensar, não, agora isto aqui sim, isto é realmente budista. So my intention today is put into perspective, you know, what each aspect of Buddhism is in the whole system of Buddhist practices and Buddhist philosophy. I don't like to use the word philosophy, but let's just say philosophy or Buddhist teachings. Então, minha intenção aqui é colocar em perspectiva, então, todas essas práticas dentro de uma visão mais global budista, da prática budista, da filosofia budista. Ela não gosta muito de usar esse termo filosofia, mas ela vai usar de qualquer forma, né? Então, como que cada prática se encaixa dentro de uma visão mais global do budismo. My hope today is really not to provide a clearer understanding of each aspect of Buddhism or each step of, each stage of Buddhist practice is. Of course, I hope that you can have a clearer picture at the end of the talk, but there's something else that I really hope that you will have a better grasp of. A intenção dela não é nos dar uma visão muito profunda de cada etapa do caminho, mas de uma forma mais global do caminho budista todo, né? Ela espera que nós possamos ter esse entendimento aqui. And that aspect is, why do we practice Buddhism at all? What are we trying to get at? What are we trying to understand and to achieve in Buddhism? Through all these teachings and through all these stages of practice, what are we actually trying to attain and achieve? Eu espero que nós tenhamos compreensão de um aspecto muito importante, que é por que a gente pratica o budismo, né, de uma forma geral. Assim. O que exatamente nós estamos querendo atingir, desenvolver com cada estágio da prática? So, is this getting too noisy? So what I would like to point out in the beginning is to tell you, before we start talking about all these different stages of practice and these aspects of practice, is what is the essence? What is this essence of all of these practices? Então, antes de nós começarmos a falar de cada aspecto do caminho budista, eu quero falar para vocês sobre qual é a essência da prática budista. And that essence was what was realized the Buddha when he attained complete enlightenment. What was realized Buddha in its most fullest form. E essa essência é o que o Buda realizou quando ele atingiu a iluminação. Qual que é essa realização mais plena que o Buda atingiu? And that realization, which is the essence of all Buddhist practices and all Buddhist teachings, is that our mind is the Buddha. Our mind is primarily pure, perfect, omniscient, and is wisdom itself.
E essa essência que é comum a todas as práticas e ensinamentos budistas e que o Buda realizou, é de que a nossa mente é primordialmente pura. Nossa mente é a mente do Buda, primordialmente pura, perfeita, onisciente. And although that is what was realized by the Buddha, we have not realized it, so we do not have the experience of it, and we may not even believe in it. So, in order for us to gain that realization, to be awakened to that which is nothing other than just our mind, the essence of our mind, then there's hundreds and thousands of ways to achieve it, to realize it. Embora o Buda tenha alcançado essa realização, nós não temos essa realização. Talvez nós nem acreditemos no que o Buda experienciou. Talvez a gente não acredite, nós não temos essa experiência. E existem centenas de formas de se alcançar essa mesma essência, essa mesma realização. So now, when you listen to me introducing to you all these different stages of practice and different aspects of practice, bear in mind that these are not goals. These practices are not goals themselves. They're simply techniques. Enquanto eu apresento para vocês esses estágios da prática, cada um dos estágios da prática, entendam que essas práticas elas não são objetivos, elas são estágios de cada etapa da prática, mas não têm objetivos por si sós. And the goal, although I said, is to realize this pristine, primordial wisdom mind, which is none other than emptiness itself. But this is not to say that we don't have it. Quando eu digo que a essência, o objetivo final é a realização dessa mente prístina, primordial, eu não quero dizer que essa mente não está presente neste momento. It is always with us. Ela está sempre conosco, é a mente de sabedoria, a mente de equidade que está sempre conosco. So the goal is not somewhere outside of our mind. Então esse objetivo não é externo, algum lugar fora da nossa mente. And the achievement is something that we already have. Esse atingimento é de algo que nós já temos. And that is why I say all of these Buddhist practices are only methods for really realizing what we already possess. Essas práticas budistas, então, elas são métodos para nós realizarmos algo que nós já possuímos. And so that realization is not something that we newly discover or newly obtain, but rather just allowing what we already are, our mind already is, to fully manifest. Essa realização, então, não é algo de novo que nós vamos obter, ou descobrir, ou alcançar, mas é permitir que essa mente que nós já temos se manifeste plenamente. So this is something we need to bear in mind when we engage in any form of Buddhist practice. Isso é algo que nós precisamos ter em mente quando nos engajamos com qualquer tipo de prática budista. The reason it's important to bear in mind this point is because a lot of times when we engage in any kind of Buddhist practice, we think we're seeking to attain something that we don't already have. É importante nós mantermos isso em mente, porque pode acontecer de nós nos engajarmos numa prática budista achando que nós vamos alcançar algo que nós não temos. And therefore we set a goal and we become competitive with others. E aí nós estabelecemos um objetivo e nós começamos a ser competitivos com os outros. And that becomes some sort of mundane pursuit again. Isso se torna uma busca mundana outra vez. And so then it's very easy to go wrong. E é muito fácil dar errado. So that's why it's important. Por isso que é importante.
So now that you understand this, we're now talking about things that we don't already possess, but we have the problem is we have not experienced what we already are in our own minds, pure nature. That is a problem. That's why we need to use these techniques and methods of practice to bring it to manifestation. Então agora vocês entenderam esse ponto. Nós não vamos fazer nenhuma prática para criar algo que já não esteja presente. Nós vamos trazer tudo que nós já temos para que ela possa se manifestar, essa mente possa se manifestar. So the first turning of the Dharma wheel is what is called of the Buddha. He turned the Dharma wheel. In other words, he taught Dharma 3 major times, 3 cycles of the turning of the Dharma wheel. Então, o primeiro giro da roda do Dharma, que é o que se diz, né? Como se fossem, o Buda deu ensinamentos em 3 ciclos. Então, esse primeiro giro da roda do Dharma, ela vai explicar agora. The first turning of the Dharma wheel, mainly the content, of what he taught was what we now call either the Hinayana or the Theravada Buddhism. O primeiro giro da roda do Dharma é o que nós hoje chamamos de budismo Hinayana ou Theravada. And this form of Buddhism is mainly practiced now in Sri Lanka, in Southeast Asia, except Vietnam, these countries. E esse primeiro tipo de prática budista hoje é o que se pratica no Sri Lanka, no sudeste da Ásia, com exceção do Vietnã. Nesses países se pratica o budismo Theravada e Hinayana. The main points of this first turning of the Dharma wheel are first what's called the Four Noble Truths. E os principais pontos do budismo, do primeiro giro da roda do Dharma, em primeiro lugar, foram as 4 nobres verdades. These Four Noble Truths are first the truth of suffering. E as 4 nobres verdades, a primeira verdade é a verdade do sofrimento. And the second, the truth of the origin of suffering, the cause of suffering. Segundo, as origens do sofrimento, as causas do sofrimento. The third is the truth of the path. Terceira nobre verdade é a verdade do caminho. And the fourth is the truth of cessation. E a quarta é a verdade da cessação. So I'm not here to tell you what, this means and that means and all these truths, because I think it will be a whole different subject that would, take a lot of time to explain. So I'm just telling you what the Buddha, in the first turning of Dharma, what he mainly taught. Eu não vou dizer aqui o que é, o que não é, todos esses passos. Eu vou só aqui delinear para vocês como o Buda ensinou. So what I would like to focus on this evening is to tell you what the practice involved in this first turning of the Dharma wheel. Eu gostaria de dizer para vocês esta noite o que essas práticas do primeiro giro da roda do Dharma envolvem. The first practice is to contemplate on suffering and how to free oneself from suffering. A primeira prática é contemplar o sofrimento e como se daria a liberação desse sofrimento. And so there's the cause of suffering. What is causing everyone to suffer in the world? As causas do sofrimento. O que é que causa o sofrimento para todos os seres? And the Buddha has discovered that the suffering is caused by the fixation on a truly and inherently existent self. E o Buda, então, ele compreendeu que a causa do sofrimento é a fixação ao eu, existência concreta de um eu, a fixação a essa existência de um eu. So the problem is simple, but it is a huge problem. O problema é simples, mas é enorme. That because the problem is what we fixate on so strongly that we refuse to believe, to even listen to someone telling us, oh, there's no true self. It's like you would question it seriously.
right? É uma fixação tão forte que nós não queremos nem ouvir dizer, alguém falar que esse eu, ele realmente não existe de verdade. Of course we do that because, there's no way that I don't exist, I don't truly exist. There's no way. E nós temos razão para isso, porque não tem possibilidade de eu não existir. Não tem como isso acontecer. And that belief that I do truly exist makes sense. E essa, Actually. E essa crença de que eu de verdade existo faz sentido, na verdade. Because we have our mind, we have thoughts, we have our body, everything is there. So how come there is no true self? Porque nós temos uma mente, nós temos pensamentos, temos um corpo que está aqui de verdade. Como é que pode não existir um eu? The reason there is no true self is this body and this mind, that is the thinking mind. All of this can only exist if there is a consciousness. E a razão pela qual esse eu verdadeiramente existe é que este corpo e esta mente que pensa só existem porque existe a consciência. If there wasn't a consciousness, then there's no way you can think. And if you can't think, you don't even know anything. And not to mention knowing that you exist. Porque se não houver a consciência, não tem como existir a mente que pensa e você nem saberia disso. Então você nem se questionaria se o eu existe ou não. So simply put, our existence and all existence can exist for us is only because of our consciousness. Or simply put, our mind. Então, de uma forma mais resumida, eu só posso dizer que eu existo porque existe a consciência, ou a gente poderia dizer também que existe a mente. And when the Buddha, realized what the mind is, he realized that the essence or the nature of the mind is actually just emptiness. Então, o que o Buda realizou, em essência, que a natureza da mente, na verdade, é a vacuidade. And that emptiness does not mean nothingness. Essa vacuidade não significa nada, ou nada. That emptiness is omniscient wisdom. Essa mente é uma sabedoria onisciente. And it is through ignorance about this that we suffer. E é a ignorância a respeito disso que causa o sofrimento. So that is, now we know why we suffer. Então nós já sabemos por que nós sofremos. Ignorance of what the true mind really is. É a ignorância sobre o que a mente verdadeiramente é. And mistaking that primordial wisdom, which is the mind, which is the essence of mind, as a truly existing self. E é confundir essa sabedoria primordial, que é a mente, com um eu verdadeiramente existente. So that mistaken identity is the cause of all suffering. Então essa identidade equivocada é a causa do sofrimento. Because we do everything based on the self, like we do everything for the self, and because of that, there's all sorts of different things happening, and you go through life after life, because of misidentification of what the mind really is. Então, tudo que nós fazemos é com base nesse eu, é para este eu. Então, por conta disso, muitas coisas acontecem, nós passamos vidas após vida sem compreender o que a mente realmente é. So, recognizing the suffering and the cause of suffering, then the next step is the path. Then we need to go on the path, in order to realize the non-self. Então, após reconhecermos o sofrimento, a causa do sofrimento, nós precisamos de um caminho que nos leve à realização desse não-eu. So now, does that make sense so far? Faz sentido por enquanto? That is really what Buddhism, the core of Buddhism is. That's what we are doing, what we are engaging in our practices, is to realize what the mind really is.
Essa é a essência, o coração da prática, o que nós estamos realmente fazendo. É realizar o que a mente verdadeiramente é. But, different, we can say different aspects of Buddhism have their own different, have their own particular approaches. Mas os diferentes aspectos do budismo têm as abordagens particulares. So in the Hinayana Buddhism, they are happy if they can just realize the non-self and they don't have to go through suffering again. Então, para o budismo Hinayana, eles ficam satisfeitos com realizar o não eu e não precisar sofrer mais. And their approach to that is meditation, mainly meditation. E a abordagem para eles é a meditação. And besides meditation, there's emphasis on moral conduct, discipline, keeping the vows. E além da meditação, eles enfatizam a conduta ética, manter os votos. Through their meditation, there's two kinds of meditation. There's the shamatha, calm abiding meditation. E com respeito à meditação, então existem duas formas de meditação. Existe a prática de shamatha, que é o calmo permanecer. And then vipassana, which is insight meditation. E vipassana, que é a meditação do insight. And through vipassana, then one reaches the state of meditation where one can meditate within the state of emptiness. E por fim, então, a pessoa que pratica vipassana pode meditar no estado de vacuidade. So you might have heard about shamatha and vipassana, and actually shamatha is common to all three vehicles, Hinayana, Mahayana, and Vajrayana. Possivelmente vocês ouviram falar sobre shamatha. Então, shamatha é uma prática comum aos três veículos, o Hinayana, Mahayana e o Vajrayana. And the meaning of shamatha through all these three vehicles, the meaning of shamatha is pretty much similar. E nesses três veículos, o significado da prática de shamatha é bem similar. But the meaning of vipassana could mean different things for each of the vehicles. O significado da prática de vipassana pode ser diferente entre os três veículos. For example, in the Hinayana and Mahayana, Hinayana means a small vehicle and Mahayana means a great vehicle. In these two vehicles, vipassana means a kind of a different way of meditating. A prática de vipassana no veículo Hinayana, que é o veículo menor, e o Mahayana, que é o veículo maior, existem formas diferentes de se meditar em vipassana. So it's called insight or superior meditation. São as meditações de insight ou meditação superior. Now, in contrast, in Vajrayana, even though we also do vipassana, but in Vajrayana, the meaning of vipassana is equivalent to Mahamudra, or nature of mind meditation. Desculpa, no Hinayana e Mahayana, as práticas de vipassana têm mais ou menos o mesmo significado. Já no Vajrayana, a meditação de vipassana é parecida com Mahamudra, que é a meditação na natureza da mente. So that's the basic difference between these vehicles of meditation. Então essa é a diferença básica entre os veículos de meditação. Now, in the smaller, we don't like to say small vehicle as if we kind of look down upon them, but it's just a traditionally used term. Therefore, a lot of people now prefer to use the term Theravada, which means the lineage that is that spread to the south, the southern lineage. Então, o Hinayana, existe uma forma clássica de chamar o Hinayana de veículo menor, mas isso não significa que nós estamos subestimando esse veículo. É só o veículo Theravada que se espalhou para a região sul. So, you will see, the monks and basically the monks, because I don't think there are nuns, in the Theravada tradition.
you see monks, they live very simple lives, keep very strict discipline, and then meditate meditate a lot and chant also. And that's basically what they do. They have the bulk of their meditation. No Theravada, nós vamos ver monges, em geral, a Lama acha que não existem monjas no Theravada. Nós vamos ver monges que têm uma disciplina muito estrita, eles meditam bastante, fazem bastante cânticos, e esse é o centro da prática deles. For example, they don't eat after lunch, the midday meal. After the sun is in the middle of the sky, they can't eat anymore, and they go begging. So still keeping the very original tradition, of how a monastic should behave, and things like that. Eles têm uma vida muito simples. Depois do almoço, depois que o sol passa da metade do céu, eles já não se alimentam mais. Então eles levam uma vida muito parecida com a vida monástica original. So, what do they achieve as a result of this kind of practice? O que eles atingem como resultado desse tipo de prática? They can actually experience or have the awakening or the enlightenment to non-self. The self has truly disintegrated in their own mental experience. There's no concept of a truly existing self anymore. Então eles atingem uma experiência de completa desintegração do eu. A experiência de eu deixa de existir como resultado da prática. You might wonder, is this the same as Hinduism? Because the Hindu also talks about non-self, right? But they have the kind of, from what I understand, the kind of non-self in Hinduism is that the non-self becomes a great kind of self. It's not this little self, but there's the great self, which is like space. Então a gente pode se perguntar, mas essa realização de não-eu, ela é igual ao hinduísmo, né? Porque o hinduísmo também se fala muito em não-eu, né? Mas, pelo entendimento da Lama, a realização de não-eu do hinduísmo é como se o eu se tornasse, o pequeno eu se tornasse o grande eu, assim, como o espaço. Now, the Buddhist non-self is not like that. Mas o não-eu no budismo não é isso. Because that non-self does not identify itself with anything whatsoever. Porque o não-eu, na tradição budista, não se identifica com coisa alguma. And that non-self is not conceptual. Yes. That's important to understand. E esse não-eu não é conceitual, isso é muito importante compreender. Because a lot of people, when they try to meditate they understand, the nature of the mind is emptiness, and they try to meditate emptiness. They put their mind in some sort of state of space. Isso é importante entender, porque às vezes as pessoas, elas entendem, entendi que a natureza da mente é a vacuidade, então elas vão meditar sobre a vacuidade. Aí elas colocam a mente num lugar, assim, como se fosse um espaço. That is not how you approach non-self. Não é assim que se aborda o não-eu. Because that empty space is still conceptual. Porque esse espaço vazio ainda é conceitual. The meditation on non-self is beyond conceptualization. A meditação sobre o não-eu está além da conceitualização. So that realization is not something you can describe. Essa realização não é algo que você consegue descrever. Because it is beyond description and conceptualization. Ela está além das descrições da conceitualização. And that is what we call non-self. E é isso que nós chamamos de não-eu. But you say, well, how do we reach the state of non-conceptualization? I have a mind, how can I not think? E a gente pode pensar, como é que eu atingo esse estado de não conceitualização? Porque eu tenho uma mente que pensa, como é que eu vou não pensar?
Well, it takes practice. That's why we need to practice. We need to do, all sorts of accumulation of merit and purification of karma and meditate. Isso requer prática, é para isso que a gente pratica. E também gerar méritos e eliminar ou diminuir os outros conhecimentos e meditar bastante. That is why conceptual and intellectual understanding of all Buddhist teachings is not enough. You have to actually do the practice. É por isso que a conceitualização, a compreensão intelectual dos ensinamentos budistas não é suficiente, nós precisamos fazer a prática. If you think you understand what emptiness means, if you think you understand what the nature of mind means, and then therefore you're enlightened, that doesn't work. Se você achar que você entendeu o que é a vacuidade, você entendeu o que é a natureza da mente, e por isso você atingiu a iluminação, isso não vai funcionar. Because all the understanding is simply intellectual still. Porque essa compreensão ainda é intelectual simplesmente. So that's why the Buddha provided, methods for practice. Por isso que o Buda então forneceu métodos para a prática. There's way to purify, to purify your karma, the ways to accumulate merit, and there's way to meditate. Existem formas de purificar o karma, existem formas de acumular méritos e existem formas de meditar. And the techniques provided in the first turning of a wheel of Dharma and the second and third are different techniques. E as técnicas que foram oferecidas no primeiro, no segundo e no terceiro giro da Mahamudra são diferentes. But the reason is there are people of different capacities and interests and mental inclinations. So, there are different ways that suit different people. E a razão para isso é que as pessoas têm capacidades mentais, interesses, inclinações mentais diferentes. Por isso, então, foram oferecidas técnicas diferentes. So, any questions about the first turning of the Dharma wheel? Uma pergunta sobre o primeiro giro da roda do Dharma? So, when you realize non-self, do you become a Buddha? Então, quando você realiza o não eu, você se torna um Buda? Do you? Pergunta. No, why? Não, por quê? Not yet. Ainda não? No? Não. Why not? Por que não? Yes? Yes, if you realize non-self, not just understanding it, okay? You really have the experience of non-self. And that experience can only be experienced by yourself. No one can, how do you say it? No one can make you experience. You have to do it, to realize it. And you know it. Quando você tem a realização do não eu, não só a compreensão intelectual, mas a realização, é você mesmo que experiencia o não eu. Não tem ninguém que possa fazer isso por você ou para você, fazer você experienciar. É você mesmo que tem essa experiência. This is said in the context of Hinayana, okay? Isso é dito no contexto do Hinayana. And when you realize non-self, what you attain is what's called arhat. You become an arhat. E quando você realiza o não eu, você atinge o grau de arhat. É isso que So what does that mean? It means this arhat will never suffer again. Will never have to go through the cycle of birth and death, which is samsara. Significa que um arhat significa que ele nunca mais vai sofrer. Ele não vai mais entrar nesse círculo de mortes e renascimentos que é o samsara. And that you might ask again, well, you said all this, but why does realizing non-self free oneself from suffering? I still don't understand. A gente pode se perguntar, você explicou tudo isso, mas por que realizar o não eu vai me livrar do sofrimento? Por quê? Like I said earlier, because the cause of suffering, the Buddha discovered, the cause of suffering is fixating on a truly existent self. Porque o Buda descobriu, e ele ensinou,
que a causa do sofrimento é a fixação a um eu verdadeiramente existente. It's as simple as that. É simples assim. But we can't do it. A gente não consegue fazer We isso. can't let it go. A gente não consegue soltar. That's the problem. Esse é o problema. So we need to meditate and practice. Nós precisamos meditar e praticar. And then one day, through all these practices, we actually experience non-self. That experience is not me experience it. There's no self in it anymore. You understand? Então, um dia, por meio de todas essas práticas, nós vamos ter essa experiência de não eu. Mas não sou eu que vou experienciar o não eu. Vocês entendem? Não tem mais um eu para experienciar alguma coisa. That's why I said it's the mind experiencing the mind's nature itself. There's no self in it. Por isso que se diz que é a mente experienciando a natureza da própria mente. Não tem mais um eu ali para ter experiência. And that's what we call liberation from suffering. E é isso que nós chamamos de liberação do sofrimento. And liberation from the cycle of existence and the suffering that comes with it. E liberação do ciclo de mortes e nascimentos e do sofrimento que tem nisso. So that's Hinayana approach. Então essa é a abordagem do Hinayana. Now we go to the Mahayana, the greater vehicle. Agora nós vamos falar então do Mahayana, aquele veículo maior. The Maha means great and Yana means vehicle. Maha significa grande e Yana significa veículo. So you might ask, well, that's it, it's done, I'm free, I don't have suffering, what else is there? A gente pode pensar, tá bom, já deu, não sofro mais, o que mais tem para se fazer? Yes, there is something else. Mas tem mais para se And fazer. that is, what about the other people? E as outras pessoas todas? Everybody else is suffering too. Todo mundo que ficou está sofrendo também. So I want to care about them. I want to free them as well from suffering. Eu quero cuidar deles, eu quero libertá-los também do sofrimento. That's the Mahayana. E esse é Mahayana. So that's why the Hinayana is smaller, because it's just for myself. Yeah, you can do it. You can free yourself from suffering. But you don't, because in your mind you're not thinking about others. So you don't have the ability to free others because you that's not in your kind of scope of thinking. O Hinayana ele é chamado de veículo menor porque ele se preocupa com si próprio, é como se não estivesse no escopo da prática desse indivíduo liberar outras pessoas. Ele não tem essa habilidade de liberar outros. So in the second turning of the Dharma wheel by the Buddha Shakyamuni, he said, well, there's something else, more than that, beyond what I taught earlier. No segundo giro da roda do Dharma do Buda Shakyamuni, ele disse, bom, tem mais coisas aí, além do que eu já ensinei. And that is that you need to think of all sentient beings, not just human beings. There's beings of the 6 realms, the gods, the asuras, or the demigods. Then there's the human realm, and below that is animal realm, and below that is hungry ghost realm, and below that is hell realm. There's 6 realms of beings. You need to think about all of them. Então eu disse, olha, tem mais coisas, você precisa se preocupar com todos os seres sencientes, não só os seres humanos. Nós temos 6 seres, 6 reinos de seres. Nós temos o reino dos deuses, nós temos o reino dos asuras ou dos semideuses, nós temos o reino dos humanos. E abaixo disso nós temos o reino dos fantasmas famintos. E depois, abaixo disso nós temos, os animais, depois os fantasmas famintos. E depois nós temos os infernos ainda. Então nós temos todos esses seres. And they are all suffering just like you. E eles também sofrem como nós. Even the gods will eventually suffer one day, end their lives and fall down to the lower realms. Todos sofrem, até os deuses, em algum momento eles também vão sofrer, porque quando aquela vida acabar, eles vão decair para outros reinos. So, the Buddha said, now you need to give rise to bodhicitta. O Buda disse, agora você precisa fazer surgir a bodhicitta. And that means that you want to attain Buddhahood so that you can bring all sentient beings to Buddhahood, which is complete and ultimate freedom from suffering for all beings.
Isso significa que você vai atingir a iluminação porque você quer que todos os seres também atinjam a iluminação, que é a liberação completa e definitiva de todo o sofrimento. Now you may ask, are arhats not Buddhas? Você pode se perguntar, mas espera, os arhats não são Budas? They're not. Não, não são. They still need to practice for a very, very long time and give rise to this bodhicitta, which is the wish to bring all sentient beings to Buddhahood. They have to add that to their practice, to their realization, and then practice a lot more in order to finally attain Buddhahood. Eles ainda precisam de um longo tempo de prática, eles precisam fazer surgir a bodhicitta, que é esse desejo de levar todos os seres à iluminação também. E eles têm um longo período ainda de prática para desenvolver e atingir o estado de iluminação de um Buda. So, the key difference between the Hinayana and Mahayana is the motivation. Então, a diferença-chave entre o Hinayana e o Mahayana é a motivação. In other words, the Hinayana practitioners their thinking is primarily about their own liberation. Então, o pensamento do praticante Hinayana é basicamente sobre a autoliberação. And Mahayana is primarily about all sentient beings' liberation from suffering and attainment of Buddhahood. Em Mahayana, a principal preocupação é libertar todos os seres do sofrimento e levá-los à iluminação. So, as a kind of foundational practice for Mahayana practitioners, it is important to train the mind in this bodhicitta. Para o praticante Mahayana, a fundação é treinar a mente na bodhicitta. So then, the most well-known and popular practice for this training is what we call 7-point mind training and the 37 practices of a bodhisattva and so on. Então, a prática mais conhecida, mais popular para esse treinamento são os treinamentos da mente em 7 pontos e as 37 práticas do bodhisattva. And of course, as we probably are familiar with, the 4 immeasurables. Como provavelmente nós estamos familiarizados com isso também, são as 4 incomensuráveis. In which you say, and you make the aspiration, may all sentients have happiness and the cause of happiness, and may they be free from suffering and the cause of suffering, and so on. Que nós praticamos o desejo que todos os seres possam encontrar felicidade, as causas da felicidade, que todos os seres possam se livrar do sofrimento, das causas do sofrimento e assim por diante. And as far as, so this is the motivation part of Mahayana. Esse é o tema sobre a motivação do Mahayana. With this as basis, then you engage in all the activities of a Mahayana practitioner. E sobre essa base, então, nós nos engajamos em todas as atividades do praticante Mahayana. But, again, the foundation of Hinayana, which is, keeping very strict and pure moral discipline, that cannot be discarded. That is the very root of all practices of Hinayana, Mahayana and Vajrayana. Mas ainda assim, a fundação do budismo Hinayana, que diz respeito à disciplina, ética, ela não pode ser descartada. Ela segue sendo a fundação de todos os veículos, do Hinayana, do Mahayana e do Vajrayana também. So, what do Mahayana practitioners do as their practice? Então, o que o praticante Mahayana faz na prática dele? They will, of course, also incorporate everything that is practiced in the Hinayana. Ele vai incorporar tudo que é praticado no Hinayana, com certeza. And then in addition, they practice what's called the 6 paramitas, or 6 perfections. E além disso, ele pratica as 6 paramitas, as 6 perfeições. So these are generosity, generosidade, which means, you give material things, and you can give protection, and then you can give dharma. Significa que você dá coisas materiais, você dá proteção, e você oferece também o dharma. And the second perfection is discipline.
A segunda disciplina a segunda perfeição é a disciplina. And so this means, the Hinayana vows and the Mahayana vow, which is the Mahayana vow is really just one vow, the Bodhicitta vow. Disciplina que significa os votos do Hinayana e do Mahayana. E do Mahayana significa um voto só, que é a Bodhicitta. And the third is patience. O terceiro paramita é a paciência. And the fourth is diligence. O quarto é diligência. Fifth is meditation. Quinta é a meditação. Now the meditation, there is also the shamatha as the basic, the calm abiding, the shamatha. Same as the Hinayana. Aqui, meditação também se implica shamatha, que é a mesma, que é calmo permanecer, como no Hinayana. And then in the meditation of emptiness, of course, the core is the emptiness of the self, but then in addition to that is the emptiness of all existence, not just the self. E nós temos também a meditação na vacuidade, mas que aqui não é só a meditação da vacuidade do eu, mas de todas as coisas que existem. That is easy to understand. Isso é fácil entender. Because if there's no self, then how can everything else exist? Porque se não existe um eu, então como é que as outras coisas poderiam existir? If the essence of one's existence is the mind, and the essence of the mind is emptiness, then the essence of all existence is also comes from the mind, and that mind is emptiness. So the essence of everything is also emptiness. Se a essência de todas as coisas é a mente, se a natureza da mente é a vacuidade, então toda a existência também é vacuidade. Therefore, not just I am empty, I am non-existent in essence. Everyone else, all beings, and including all environment, in their own nature, is also emptiness. Não é só eu que sou, a minha natureza é a vacuidade, minha essência é a vacuidade. De todos os outros seres, a essência de todos os outros seres também é a vacuidade. De toda a natureza, a essência também é a vacuidade. And it's based on this emptiness, even just in kind of a mental training, that a lot of our mental and emotional afflictions can be reduced. E com essa meditação sobre a vacuidade, todas as nossas aflições mentais também podem se reduzir. How? Because a lot of our mental afflictions, our sufferings, come from thinking everything is real. Porque grande parte das aflições mentais vem de nós acreditarmos que tudo é real. But if you can simply meditate on, or even just contemplate on the fact that there's no solidity whatsoever, there's no true existence whatsoever to any existence or any being, then what are you worried about? Why are you so fixated about things of the past, about things of the present, about things of the future, and about self and others? These are all just like bubbles. Porque se você contempla todos os seres e todas as coisas como sendo não sólidos, sem nenhuma solidez, sem nenhuma essência verdadeira, e se você contempla todas as suas relações assim, todas as coisas dessa maneira, não tem nada onde você se agarrar. É tudo como se fossem bolhas de sabão. These are all mere appearances, just like appearances in the dream. São meras aparências, como as aparências em um sonho. And this is true. This is not just something we make up in our thinking. Isso é verdade, não é só uma coisa que nós criamos no nosso pensamento. This is what the Buddha has realized. Isso que o Buda realizou. That there is no true existence to anything. Que não existe uma existência verdadeira de coisa alguma. So if we can just follow this line of thinking, then it will gradually loosen our attachment and strong fixation on all things, on everything and everybody, including ourselves.
E se nós seguirmos essa linha de pensamento, isso vai afrouxar nosso apego, a nossa vontade de se agarrar a todas as coisas, incluindo nós mesmos. And this is how we can be a freer person and a happier person. E é assim que nós podemos ser pessoas mais livres e mais felizes. It's really just that simple. É realmente simples assim. But we usually kind of just follow our habits, you know. Mas a gente acaba seguindo os nossos hábitos de nós. Instead of remembering these teachings and believing that they work, we just kind of put it aside and go with our habitual patterns. Em vez de nós nos lembrarmos dos ensinamentos e colocarmos em prática, ver como eles funcionam, a gente acaba deixando de lado e seguir nossos próprios hábitos. And that is why we need to practice. We need to meditate. Otherwise, it doesn't work. E é por isso que nós precisamos praticar, nós precisamos meditar, caso contrário não funciona. Just thinking helps, but it won't produce the ultimate result. Só pensar ajuda, mas acaba que não produz o resultado final. So now you have to practice, right? Então, agora vocês precisam praticar, certo? Now the last of the six perfections is wisdom. A última perfeição é a sabedoria. Wisdom is the ultimate goal of all practices. Sabedoria, na verdade, é o propósito final de todas as práticas. And that wisdom, as I said in the beginning, although it is the goal, but it is not something that we reach out for. Então, como eu disse no início, embora a sabedoria seja o propósito final, o objetivo final, não é algo que nós vamos buscar fora. That wisdom we actually don't reach out for, we actually reach within. Essa sabedoria nós não buscamos fora, na verdade nós buscamos dentro. Because that wisdom is the true face of the mind. Essa sabedoria é a verdadeira face da mente. That wisdom is always with us. It's the true me, true self. Essa sabedoria, ela está sempre dentro de nós. Ela é o nosso verdadeiro eu. It has always been with us from beginningless time. E sempre esteve conosco, desde o tempo sem princípio. And will not ever leave us. Ela nunca nos abandona. We, as we are, in our most profound nature, is wisdom. Nós, como nós somos, a nossa natureza mais profunda, nós somos a sabedoria. And that wisdom is not mundane wisdom. Essa sabedoria não é a sabedoria mundana. It is transcendent wisdom. É a sabedoria transcendente. That wisdom knows all. Sabedoria que conhece tudo. And liberates all. Liberates all. E que libera a todos. So, now we can all rejoice. Wow, that's real me. I'm all set. I'm good. E a gente pode se alegrar. Esse é o verdadeiro eu. Tá tudo bem. And it is really true. We should be happy just because of that. É verdade. A gente deveria ficar feliz só por causa disso. Every time we have something that bothers us, just think of this. Toda vez que a gente tiver alguma coisa nos perturbando, a gente The pode real pensar me nisso. is that wisdom, is that, blissful wisdom, really. O nosso verdadeiro eu é essa sabedoria, esse êxtase. So I can just let whatever bothers me go. It's because it's not real me. Então a gente pode deixar tudo que nos perturba ir embora, porque não somos nós verdadeiramente. And just be really clear-cut about it. E a gente simplesmente se importar. It's like there's no mistake, it's clear. Não tem erro, é claro isso. And you'll be much happier. Você vai ser mais feliz. Okay, any questions about that? Alguma pergunta sobre isso? Any doubts? Alguma dúvida? Eu tenho uma caso com relação à meditação. Com relação à meditação, como a gente faz para conseguir atingir um nível de meditação onde você cala a sua mente? So regarding meditation, how can you reach a point where your mind is shut up? Shut up? Shut up your mind. You don't really want to shut up your mind. You want to open your mind. Você não precisa
você não deseja realmente calar a boca da sua mente. O ponto é abrir a mente. Retain and remain in an open state of mind, and if any thought comes in, just go back to the open mind. Você pode manter um estado bem aberto de mente, onde todos os pensamentos podem surgir e se dissolver de novo nessa mente. Because an open mind is closer to the nature of mind than a closed mind. Porque a mente aberta, ela é mais próxima da natureza da mente do que a mente fechada. That was a good question. Boa pergunta. Any other questions? Eu tenho uma pergunta. Pegando essa questão Tem uma pergunta sobre a questão dessa mente aberta e a disciplina. Como é que isso caminha junto? So how can you join this open mind with discipline? How they can go together? Open mind itself allows discipline to be carried out much more easily than otherwise. A mente aberta permite que a disciplina possa ser conduzida de uma forma muito mais fácil do que ao contrário, do que se não tivesse abertura. Mais alguma pergunta? Okay. If not, then let's go on to the last part of today's subject, in Vajrayana. Se não tem mais nenhuma pergunta, nós passamos agora para a última parte dessa visão geral, que é o Vajrayana. Now, Vajrayana cannot exist independently O Vajrayana não pode existir de forma independente, because it really definitely has to incorporate the two previous yanas. porque definitivamente ele precisa incorporar os dois yanas anteriores. It has to incorporate the discipline, the vows, the keeping of the vows and the discipline of the Hinayana. Ele precisa incorporar os votos, manter os votos no Hinayana. It has to include the bodhicitta, the motivation to bring all beings to Buddhahood. It has to include that. Ele precisa também incluir a motivação do Mahayana, da bodhicitta, de levar todos os seres à iluminação. And the various practices done in the other yanas also can be and need to be done in Vajrayana as well. E todas as práticas feitas nos outros yanas, elas devem também ser feitas no Vajrayana. So the Mahayana Buddhism is primarily practiced in China, Korea, Japan, Vietnam, and of course many parts of the world now that Buddhism has spread. O Mahayana ele é praticado na China, no Vietnã, em muitos lugares do mundo. And Vajrayana, of course, originally was primarily practiced in Tibet, and now, everywhere. Vajrayana originalmente ele era praticado no Tibete e agora também praticado em todos os lugares. Now, what is the principal, we can say maybe philosophical basis for Vajrayana? Então, qual que seria a base filosófica principal para o Vajrayana? It is that, in the Hinayana, there's a separation between the suffering of samsara, the cycle of existence, and nirvana, which is the peaceful state where there's no more suffering. These two are separate. No Hinayana existe uma separação entre os ciclos de sofrimento, que é o samsara, e o nirvana, que é esse estado completamente pacífico, em paz. Existe uma separação entre esses dois estados. And in Mahayana, the teaching is that samsara and nirvana
in their essence, are the same. No Mahayana existe esse ensinamento de que o samsara e o nirvana, em essência, são o mesmo. Because the nature of both samsara and nirvana is nothing other than just emptiness. Porque a essência, tanto do samsara quanto do nirvana, não é nada além da vacuidade. Now in Vajrayana, it brings this concept of inseparability of samsara and nirvana further, and then say, well, all that is nothing other than the mind. O Vajrayana, ele traz essa ideia, ele leva essa ideia da inseparabilidade entre samsara e nirvana um pouquinho adiante. Ele fala, nada disso é diferente da mente. And that mind is already Buddha. Essa mente já é o Buda. So that's why there's the deity practice. Então é por isso que existem as práticas de deidade. Because we begin by already thinking of ourselves as a deity, as a Buddha, because we are. There's never been not. Porque nós já começamos a nos ver como a deidade ou como o Buda. Nós nunca fomos diferentes. Nesse momento. Do you agree? Is that? Vocês concordam com isso? Does that make sense? Faz sentido? We have always been Nós the sempre Buddha. fomos o Buda. We've always been Green Tara. Nós sempre fomos a Tara Always Verde. been White Tara. Nós sempre fomos a Tara Branca. Always been Medicine Buddha. Nós sempre fomos o Buda da medicina. So what do we need to do now? What is there anything to do? Então o que a gente vai fazer agora? Tem alguma coisa para fazer? Yes, Sim. we are, but we have not recognized it. We still think we're this me, right? Nós somos, mas nós ainda não realizamos isso. Eu ainda acho que eu sou eu. We have been ignorant to that fact. Nós ignoramos, nós temos uma ignorância com respeito a esse fato. So the practice mainly is to experience, to recognize, first to recognize, then to experience, then to be awakened to, or to actually realize it Então, as such. a prática, então, que nós temos a fazer é primeiro reconhecer, depois experienciar e depois atingir a realização do que nós somos verdadeiramente. So that's the Vajrayana approach, E essa é a abordagem do Vajrayana, which is what we say, taking the fruition as the practice. que é como nós dizemos, é tomar a fruição como prática. That is, at the end of the, in the Hinayana and Mahayana, there's the beginning. The beginning is we're just ordinary selves, and then the result is we become either Arhat or Buddha, right? No Hinayana e no Mahayana existe um início. Nós começamos como seres comuns que nós somos. E daí, no final, nós nos tornamos Arhats ou Budas. Now in Vajrayana, we don't do it that way. No Vajrayana a gente não faz desse jeito. You begin with the fact that you already are the deity, or already are the Buddha. Nós começamos com o fato de que nós já somos a deidade, nós já somos o Buda. So the reason you can do that is because the cause and the result are one thing. E a razão pela qual nós podemos fazer isso é que a causa e o resultado são uma mesma coisa. There's no, or we can say the ground and the result, not the cause. The ground and the result are nothing than this perfect Buddha, which is your mind. Na verdade, a base e o resultado não são nada diferentes do que a nossa mente já é. So you begin with both the ground and the result. Então, nós começamos já com a base e com o resultado. And what's left to do is just the path. O que nós temos que fazer é simplesmente o caminho. Is that clear? Does that make sense? Faz sentido? So this is why we do deity practice. É por isso que nós fazemos a prática de deidade. So deity practice is not, it's completely different from any kind of mundane deity practice. Não
essa prática de deidade é bem diferente da prática de deidades mundanas. Because any other deity practice in other religions is regarding the deity as something other than yourself. E a prática de deidade em todas as outras religiões consideram que a deidade é diferente de você. The deity is always higher, you worship, you make offerings to. A deidade é sempre mais elevada, então você adora, você faz oferendas, mas ela é diferente de você. Not that Tantra, or Vajrayana does not do that. No Vajrayana não é que nós não façamos isso. But the difference is, while doing that, we recognize that we are not different from the deity. We are in our own essence already that deity. Mas no Vajrayana nós reconhecemos que, em essência, nós somos iguais à deidade. And we also visualize ourselves as the deity. E nós também nos visualizamos como sendo a deidade. With the understanding that we're not simply visualizing, Com a compreensão de que nós não estamos simplesmente nos visualizando, but rather that we are. mas é o que nós somos. The reason we visualize is because we are identifying ourselves as the deity. We're not trying to imagine or make up something that we are not. Nós visualizamos porque nós nos identificamos com a deidade. Não é que nós estamos fazendo de conta algo que nós não somos. But that's a huge difference, isn't it? É uma diferença Between enorme. this and other mundane deity practice. É uma diferença muito grande entre essa prática e a prática de deidades mundanas, né? Because of that, the result is so different. E por isso o resultado também é muito diferente. But in Vajrayana, the stages of practice are very clearly defined. No Vajrayana, os estágios da prática são claramente definidos. Although we say we do the deity practice, but prior to deity practice, there are stages, foundational practices you need to complete in order to get to the deity practice, so that you can do the deity practice effectively. Então, nós dizemos que no Vajrayana nós fazemos prática de deidade, mas antes da prática da deidade, existem estágios que também precisam ser cumpridos, e daí, então, nós fazemos as práticas de deidade. So you need to go with start with, of course, taking refuge, just like the Hinayana. Nós precisamos, assim como no Hinayana, nós primeiro precisamos tomar refúgio. Taking refuge in the Buddha, Dharma, and Sangha. Refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha. In addition, you take refuge in the three roots. E, além disso, nós tomamos refúgio nas três raízes, For the Guru, the Idam, and the protectors, Dharma protectors. que são o Guru, o Idam e os protetores do Dharma. So these are the foundation. Então, essa é a fundação. And then you also, just like you need to use the Hinayana, the renunciation, renunciation of samsara. You want to, be free from samsara, not just yourself, but also free all beings from samsara, like in Mahamudra. E assim como no Hinayana, nós também precisamos da renúncia. Nós renunciamos ao samsara, não só para nós, mas para todos os seres também renunciam ao samsara, como no Mahayana. So these are basic and very essential in Vajrayana practice. Então, isso é básico e muito essencial na prática do Vajrayana. And so that's why we have ensinamento or preliminary practices, which are required in many of the lineage, in many of the Tibetan traditions. You begin by contemplating on the four thoughts that turn the mind from samsara. E no Lodro, ou nas preliminares, que são requisitos em muitas tradições do Vajrayana, nós começamos pelos 4 pensamentos que transformam a mente. And then with that as a basis, then you can go on to the deity practice, which includes what's called the development stage and completion stage. E com essa base, então, nós fazemos as práticas de deidade, que tem os estágios da geração e da completitude. The development stage of deity practice includes the visualization of the deity's palace, deity's surroundings, and the rest, offerings to deity, praises to deity, and the recitation of the deity's mantra. Então, o estágio da geração, então, inclui gerar a própria deidade, o palácio, o ambiente ao redor da deidade, e aí nós fazemos oferendas,
preces, louvores e recitação do mantra da deidade. And through this, you are accumulating merit and purifying your negative karma. E assim nós acumulamos mérito, purificamos o karma negativo. And toward the end, you dissolve everything into yourself and you into your own heart, syllable, and that syllable dissolves into emptiness, which is the nature of your mind, and you rest in that. And this is called completion stage. E próximo ao final, então nós dissolvemos toda essa visualização de nós mesmos, dentro do nosso coração, na sílaba semente, e por fim dissolvemos tudo isso em vacuidade e repousamos nesse estado natural da mente. E esse é o estágio da completitude. And then in Vajrayana, there's also what's called the two main paths, the two main path methods, techniques for practice. E no Vajrayana também se diz que nós temos dois principais caminhos ou práticas, duas principais práticas. One is called the path of liberation. Um é chamado de caminho da liberação. And that is, this is separate from deity practice. Okay, so there's one technique called deity practice, and then another category which has two paths. Então isso é separado da prática da deidade. Então nós temos essa técnica da prática da deidade e um outro método que são compostos por duas partes. So the path of liberation is meditation on the nature of mind directly. O caminho da liberação é a meditação na natureza da mente diretamente. So there is Mahamudra, Mahamudra, or Mahadi, or Dzogchen. ou Yoga ou Dzogchen. And the other path is called the path of skillful means. E o outro caminho é o caminho dos meios hábeis. And that includes the practices of training the winds and channels and drops in the body. E esse caminho, então, é o treinamento dos canais e ventos e gotas no corpo. And this kind of practice will also bring about the realization of the mind's nature. E essas práticas também levam à realização da natureza da mente. So because, as I mentioned, this kind of Vajrayana practice, the Vajrayana practice, you begin with the result. Então, como eu disse no começo, na prática do Vajrayana, nós começamos com o resultado. And the result is that everyone is already in their own nature, is already Buddha. E o resultado é que todos, na sua natureza, são iguais ao Buda. Actually, that's the root. That's the ground. So the root. Essa é a base. The nature is Buddha, and then the fruition is also Buddha. A natureza é o Buda e a fruição também é o Buda. So in the Vajrayana practice, you will then see everything is pure. Na prática do Vajrayana, você vê tudo como se fosse puro. You see everyone as a deity or as a Buddha. Você vê todos como sendo a deidade ou Buda. You hear all sounds as the sounds of the mantra. Você ouve todos os sons como os sons do mantra. And you think that all your thoughts and everybody else's thought is already pure. E os pensamentos seus e todos os outros seres já são puros. And it's nothing other than wisdom itself. E não são diferentes da própria sabedoria. This is ideal, but it's difficult to do, of course. E isso é difícil de fazer, claro. But that is truly how an enlightened mind experiences. Mas isso é como uma mente iluminada experiencia. So, now you know all Buddhism. Agora você já conhece todo o budismo. Everything is included in a nutshell. Tudo isso está incluído nesse resumo. So, comments, questions? Comentários, perguntas. O Buda Shakyamuni, ele trouxe algum ensinamento do Vajrayana? Buda Shakyamuni trouxe Vajrayana. Yes, he did. Sim. That's the third turning of the Dharma wheel. Sim, esse é o terceiro giro da rodada do Dharma. According to one way of saying it. Yeah, not everybody agrees, of course. Nem todos concordam, mas é uma forma de ver é essa. No caso, quando você começa no Vajrayana,
ver os outros como deidades, não teria a questão do ego, né? Que o ser humano tem essa questão do ego muito grande. O ego como sendo um impedimento para isso? Isso. Né? So, in the Vajrayana, could it be that the ego could interfere in your view, pure vision of the other person as deity? Isso, um impedimento para a libertação. This ego making it difficult to see other people as pure, as deities. Yes, it's not just the ego alone. It's the fixation on the solidity of all existence, including your own self, which is ego. But there's also the fixation on all existence, truly existing. That prevents us from seeing everything as being pure and as the deity, because we can only identify with what our mind sees for things, or what our eyes see as what's really true and meaningful. Everything else we think is just some sort of supposition, some sort of philosophical idea. We think that. Não é só o ego em si, assim, mas a fixação a uma existência verdadeira de tudo, do ego, das outras pessoas. Nós só conseguimos acreditar no que faz sentido para nós, de verdade. Caso contrário, a gente acha que são só suposições. Então, essa fixação é que é o principal obstáculo, na verdade. Any other questions? Tá certo? Eu tenho uma. Sobre as deidades elas são aspectos do próprio Buda ou são seres divinos que ajudam a prática? Só para entender um pouquinho essa... So, are the deities aspects of the Buddha or divine beings that help with practice? What is the nature of The deities are aspects of Buddha. Most deities appear as a Sambhogakaya of the Buddha. As deidades são aspectos do Buda. A maior parte das deidades elas surgem como um aspecto Sambhogakaya do próprio Buda. See, when one attains Buddhahood, what they attain is basically the Dharmakaya, which is the wisdom. Kaya means body. It's the wisdom body of the Buddha, which is not a body. There's no physical form. Quando alguém atinge a iluminação, na verdade ele atinge o Dharmakaya, que é a mente do Buda. Kaya significa corpo, né? Sabedoria, corpo de sabedoria, mas não é verdadeiramente um corpo, mas é a sabedoria do Buda, Dharmakaya. So, but with no physical form, you cannot benefit beings. Mas sem ter uma forma física, não é possível beneficiar os seres. So the Buddha, manifests into two other forms, the Sambhogakaya, in order to benefit bodhisattvas. Então o Buda se manifesta em duas outras formas. Na forma do Sambhogakaya, para beneficiar os bodhisattvas. And then another form is called Nimanakaya, in order to benefit all beings in all forms whatsoever, all forms possible. E a outra forma como ele se manifesta é na forma de Nirmanakaya, que é para beneficiar todos os seres em todas as formas possíveis. So in Vajrayana Buddhism, Sambhogakaya Buddhas are usually depicted as a deity with, a very beautiful ornaments and so on. Então, no Vajrayana, os Budas Sambhogakaya, eles são geralmente representados com muitos ornamentos, muito bonitos. And although Sambhogakaya Buddhas cannot be seen or perceived by ordinary sentient beings, however, they are used in sadhana practice, in textual practices that
can allow us to see and experience that form of Buddha. Embora as formas Sambhogakaya não possam ser percebidas por seres comuns, eles são representados nos textos de prática do Vajrayana, para que a gente possa visualizá-los. Aqui dá. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação, está muito bacana. Eu queria saber a respeito do Maitreya. Se a gente sempre fala no aqui e agora, e se todos somos Budas, o que significa exatamente a gente, com a perspectiva dentro da tradição, e Maitreya, o que representa dentro desse contexto? So, if we are already Buddhas, everyone is already Buddha, how can we talk about Maitreya, the next Buddha? What does it mean? Yes, we are, like I said, we are already Buddhas, but we have not actually realized it. So we're not Buddha yet. Relatively speaking, in nature we are, but in appearance we're not yet. And that appearance, of course, is illusory, like a dream. First of all. Então, sim, nós todos somos Budas, mas nós não realizamos isso. Então, nós somos em essência, mas não em aparência. Essas aparências todas são semelhantes a um sonho, elas não são intrinsecamente verdadeiras. So, in order to appear in the world, to help beings to bring this inner Buddha that we already are to full manifestation, they appear to show us how to do that. Os Budas, eles, para ajudar os seres a trazer e manifestar esse Buda que nós já somos, eles então aparecem e nos ensinam. And therefore there's the appearance of the 1,000 Buddhas in this fortunate eon. Então vão surgir as aparências de 1000 Budas neste éon afortunado nosso. But then again, in essence, because we repeatedly said that the nature of everything is emptiness, therefore these appearances, and including the Buddhas and the ascension beings as well, are mere, what we call mere appearances. Mas pelo fato de todas em essência, de todos os seres e dos Budas, sermos todos a própria unidade, nós dizemos então que surgem as meras aparências dos Budas. So that's why in the teachings it says, after liberating countless beings, the Buddha has not done anything whatsoever. Por isso que se diz que, mesmo depois de ter libertado milhares de seres, na verdade os Budas não fizeram nada. Nothing was done because, first of all, it's all just an illusion. Nada foi feito porque, primeiro, tudo é uma ilusão. And secondly, beings are in their own nature already Buddhas. E, em segundo lugar, que os seres em sua natureza já são Budas. So. No livro Book Blaze, lá da Tibet House Refúgio, ele fala sobre Guru, Dharma, Guru Sangha, Guru Buda. E como a senhora falou do Guru, o que seria o Guru? Como chama o livro que você falou? Book Blaze, é alguma coisa assim. Blaze. É Blaze. So he read a book that talked about the Guru. Dharma, Buddha Sangha, Buddha Dharma Sangha, but the Guru. What does it really mean, Guru? Yes, in the Vajrayana Buddhism, the Guru is much, it's like the center of our practice. The Guru devotion is very much emphasized. Então, no budismo Vajrayana, o Guru é muito importante. A prática de devoção ao Guru é central no budismo Vajrayana. The reason is that the authentic Guru, we're talking about authentic Guru, he or she embodies Buddha, Dharma, Sangha,
all the deities and all the Dharma types, everything. E o Guru no Vajrayana é muito importante porque ele ou ela, o Guru homem e mulher, ele corporifica o Buda, o Dharma e a Sangha, todas as deidades e todos os produtores do Dharma. In other words, a truly realized and an authentic Guru has the power and ability equal to the Buddha and all deities. Então, um Guru verdadeiramente realizado, um Guru autêntico, ele tem o poder igual ao do Buda e ao de todas as deidades. And therefore we rely on their guidance and blessings, knowing that their guidance and blessings are not different from Buddha Shakyamuni. Então nós nos apoiamos na orientação, nas bênçãos do Guru, sabendo que as orientações, as bênçãos do Guru são iguais às do Buddha Shakyamuni. All right, I think time is about up. Meio que acabou. If there are no other questions, we'll conclude today's talk. Se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai Thank encerrar. you for coming. I hope this has been helpful. Muito obrigada por virem. Eu espero que tenha sido útil para vocês. And I hope this, if you are new, I hope this serves as a beginning for your further studies, and will be helpful to you when you read different books. You will be able to place that book in this whole system, not get confused of where does it belong, what am I reading, why is it saying that, and then not that. Eu espero que para quem é novo no budismo, né, que essa fala dela tenha sido útil para a gente se localizar. Então, quando a gente recebe um ensinamento ou lê um livro, a gente sabe mais ou menos onde que aquilo pertence, né? A gente fica pensando, será que você está falando sobre esse tipo, aquele outro? Confusão geral. Assim. Thank you. Muito obrigada. Gente, boa noite para vocês. A gente gostaria de agradecer muito a Lama por ter feito essa palestra tão bacana para a gente. A gente gostaria de dar uma lembrancinha, um souvenir. A gente também gostaria muito de agradecer a Jane Pili, que é a melhor tradutora do mundo. A gente quer agradecer também a Lama Tartin, que foi a pessoa que basicamente fez isso aqui acontecer. Muito obrigado. E um agradecimento muito especial a cada um de vocês por ter vindo aqui hoje. A gente existe por causa do interesse que vocês têm, é assim que a gente consegue preservar a cultura tibetana. E a gente pede para vocês continuarem seguindo a gente nas redes sociais, no Instagram, que é onde a gente consegue divulgar os nossos eventos, que não são muitos, mas sempre são muito especiais. Então a gente mais uma vez agradece a todos. Boa noite para todos. E um último pedido antes da gente ir embora, para a gente tirar uma foto em conjunto. Primeiro, deixa eu... Só para avisar que amanhã a Lama vai estar dando ensinamento todo de manhã e de tarde, especialmente sobre as canções de Milarepa, as canções de renúncia de Milarepa. Então, ensinamento mais específico, não sei se todos vocês conhecem quem é Milarepa, foi o maior yogi budismo tibetano. Ele é aquele que é visto como sendo o exemplo de um praticante dentro do budismo Vajrayana tibetano, e a especialidade dele é que dá ensinamento só em canções. Todo o ensinamento dele é dado em canções de realização. E a Lama vai dar amanhã o dia todo na José Maria, Lisboa, 612, aqui perto, Sala 7. Sala 7, que vai dar manhã de tarde e comentários e ensinamentos sobre essas canções de Milarepa, dos ensinamentos que ele dá. Ok? Todos convidados. Obrigado.